Olá, sou o professor John Benchimol. Vamos dar continuidade ao nosso curso Educação Ambiental no Ensino Fundamental, aula 4. Agradecer a participação de todos e vamos dar início à nossa aula. Primeiramente, a gente tem que falar sobre uma grande questão, algo que é bem importante. De fato, a educação ambiental ela pode nortear uma mudança de comportamento? A educação ambiental, ela cria, ela gera uma mudança comportamental. A gente tem que pensar nesse ponto de vista de mudança de comportamento, de conseguir fazer alterações sociais, no convívio social e tudo mais, dependendo do tipo de conteúdo, de informação e conhecimento que é repassado para os alunos. Por exemplo, se você apenas faz projetos básicos, repetitivos, acredito que não vai ter muita eficácia na modificação, na interiorização do comportamento nos seus alunos. Quando se trata de um conhecimento mais profundo, que faz com que o aluno se torne um ser crítico, um ser pensante, aí sim, você vai ter uma mudança de comportamento. Porque ele deixa de ser apenas um receptor e passa a ser também um emissor desse conhecimento. Ele passa a não apenas verificar se o comportamento dele está correto na questão que se refere ao seu contexto ali dentro da sociedade, como consumidor, como propagador de conhecimento. Quando o aluno sai da escola, entre a escola e a casa, existe todo um contexto social. Ele vai levar esse conhecimento para dentro do ambiente familiar e para todos os ciclos que ele está inserido, todos os círculos sociais que ele está inserido. Então, se você passa um conhecimento bem profundo, em que ele vai entender que o seu consumo está causando diversos problemas, não apenas consumir, mas sim um consumo sem responsabilidade, um consumo sem entender que você está consumindo aquele produto, para onde vai a embalagem, de que é feito, de onde veio, para onde vai, quais os problemas que aquela embalagem vai causar. Então, esse pensamento crítico, de fato, muda o comportamento. Mas apenas passar um projeto escolar simples, repetitivo, daquele que é apresentado para os alunos uma gincana, apenas um conceito básico a respeito, em que eles apenas recebem aquilo e não gruda, não é? Aquele comportamento ali não vai modificar, porque de fato não houve a interiorização desse conhecimento. Aí partimos do pressuposto que o objetivo da educação ambiental é a nossa relação com o meio ambiente. É uma relação de ecointeração. Se faz necessária uma reflexão sobre as práticas sociais e um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema. Então, nessa dimensão ambiental, é uma questão que envolve um conjunto de atores no universo educativo. O que isso quer dizer para a gente? Que nós, como seres humanos, temos que entender que somos parte do ecossistema, que somos mais um animal, que fazemos parte daquilo. Nós não estamos separados da natureza, nós não estamos separados da ecologia. Nós somos uma espécie que tem comportamentos referentes a consumo, a relações sociais, diferentes das outras, mas também fazemos parte desse ecossistema, fazemos parte da natureza. Então, nós devemos criar uma relação com a natureza que seja recíproca. Nós temos que tirar os nutrientes, temos que tirar toda essa a parte que nós, desde mineração ao consumo de alimento, aos animais, nós devemos tirar tudo isso, mas devemos retribuir. Por exemplo, são retirados toneladas e toneladas de minério para fazer joias, para fazer diferentes
objetos. Mas é retribuído para a natureza essa retirada, o local que é modificado ali para ser retirado, o que acontece com ele? Há um estudo, o homem atua ali para tentar diminuir a agressão, ou ele apenas tira e deixa lá aquela cratera e passa para outro local para fazer novamente o que ele fez no anterior, sem cuidar daquele local. Então isso tem que ser pensado. Nós temos aí diversas plantações de soja, temos a agricultura muito forte no Brasil, então as florestas são desmatadas, pode ser colocado ali pasto, ou então uma plantação de algum vegetal, mas e aí, o que está sendo retribuído para a natureza? Existe a permacultura, né, que é quando o ser humano ele consegue plantar, ter a agricultura ali, mas sem causar problemas à natureza, tirando o máximo que ele pode da natureza sem agredir. Então, são vertentes, são situações que o homem deveria pensar mais a respeito, em vez de apenas inserir ali as suas necessidades, retirar o que ele quer, sem retribuir a natureza. É necessário pensarmos em práticas educativas contextualizadas e problematizadoras. Isso quer dizer o quê? Nós temos como professores contextualizar a nossa realidade local nos nossos projetos, no nosso ensino da educação ambiental. O que está acontecendo na nossa região? Quais são os problemas que estão sendo apresentados? Qual é a situação? Então, nessa relação, nós temos que inserir o nosso aluno ali para ele, quando ele sair da escola, ele olhe ao redor e ele se veja naquela situação. Então, ele consiga criar situações, resolva ali dentro da sua realidade, para que ele modifique seu comportamento e tente diminuir assim a agressão. Mas isso não é de uma hora para outra, né? Nós temos que passar esse conhecimento para frente para os nossos alunos de diferentes modos, utilizando os projetos, utilizando a aula. A educação ambiental, ela é uma disciplina interdisciplinar, é um conteúdo interdisciplinar, pluridisciplinar, né? Que diversas disciplinas podem trabalhar nelas. Não apenas o professor de ciências, mas ali todos os professores podem se unir. Por exemplo, professor de história, professor de geografia, professor de ciências, filosofia, pode ali fazer um projeto em conjunto para contextualizar e fazer com que o aluno perceba o que de fato está sendo feito com o meio ambiente. Quais as agressões. Por exemplo, o professor de história, ele pode desenvolver algo referente ao passado, as agressões, a industrialização, a colonização, né? E todos os problemas ambientais que causaram até hoje por causa dos problemas que foram causados no passado. As questões filosóficas, na geografia, sociologia, tudo isso junto pode desenvolver um projeto que vai fazer com que o aluno veja aquela problematização de uma forma mais diferenciada. Ele vai ver de todos os lados ali. Ele não vai apenas ver um projeto simples e básico, mas ele vai ter um conhecimento mais aprofundado daquilo. Porque ele vai conseguir ver de diferentes lados esse problema. Aí, contato com o meio ambiente deve se dar por processo de sensibilização. Só vai ocorrer mesmo uma mudança de comportamento se o aluno tiver sensibilizado a respeito daquilo. Se ele entender que aquele problema vai aumentar e acabar criando outros problemas para ele, para a família dele, para a sociedade em que ele convive, para outras comunidades que ele não conhece, tudo isso precisa ser mais observado. E a gente tem que pensar além da caixinha, além
das questões de conservação. A gente tem que ir além de todo o panorama, a gente tem que pensar além do que a gente já está acostumado. A gente tem que criar meios, projetos, situações além do que a gente está acostumado. Então, aquele modelo antigo a gente pode utilizar, mas a gente precisa criar novos modelos, novos conceitos, novas formas de passar a educação ambiental. Não apenas naquela gincana tradicional que todo ano é feito, mas também de outras formas, que o aluno ele veja, que ele sinta, se sensibilize com essas informações. Então, é preciso que o professor, o corpo docente, o corpo administrativo se reúna ali com os pais, com a comunidade e possam desenvolver projetos que interfiram na sociedade e façam com que os alunos e a comunidade, com os pais, consigam ver o que de fato a gente quer passar com a educação ambiental. Não apenas e não somente, por exemplo, atuar ali na seleção de conteúdo repetitivo, aquele mesmo projeto do lixo, vamos falar do lixo, da coleta seletiva. Você tem que ir além, as questões ambientais vão muito mais além do que isso. Então você precisa fomentar essas considerações em que fazem com que o aluno pense como um indivíduo dentro de uma sociedade. Ele não pode ser apenas algo que ele tem conhecimento que dá das cores, mas ele precisa entender para que serve aquela coleta seletiva, para que de fato aquilo vai servir. Não é apenas dizer, olha, bonitinho, vamos ver as cores, vamos fazer desse jeito. Não, você precisa mudar esse pensamento. Você precisa fazer com que ele se sensibilize, porque você está passando um conteúdo aprofundado o suficiente para que ele conheça a necessidade e a importância daquilo. Aí a gente tem a educação ambiental não mais aponta uma educação conservacionista, mas sim para uma visão socioambiental. Então, o que isso quer dizer? Não apenas aquelas questões que anteriormente era bem repetitiva, era aquela velha educação bancária, em que você passava aquele conhecimento para o seu aluno a respeito da preservação e tudo mais, aquele básico, o aluno pegava, simplesmente armazenava ali na memória dele, mas sem contextualizar, sem interferir realmente no comportamento dele ou na sociedade. Então, a gente tem que apenas parar de mostrar para eles como se fosse algo utópico, que nós devemos proteger e defender a natureza de uma forma totalmente utópica, fantasiosa, e passar a mostrar para eles que cada momento que eles mudam a forma de consumir, que eles mudam a forma de selecionar o lixo, selecionar a empresa que ele está comprando aquele produto, porque é importante deixar de consumir tal produto, porque é importante que ele armazene corretamente aquele resíduo. A gente precisa passar essas informações, porque de fato o desenvolvimento cognitivo da criança é muito mais avançado do que a gente pensava que poderia ser, né? Às vezes a gente acha que a criança não vai entender, mas ela acaba entendendo e passando isso para ela vai compreender de uma forma mais estruturada a informação. Em vez da gente passar como se fosse algo fantasioso, mesmo que a gente utilize projetos em que em que você use fantoche, em que você use algo do tipo, você pode passar um contexto mais estruturado, com informações mais científicas, não é? Em que a criança possa entender que, por exemplo, o lixo está sendo despejado nos oceanos, matando animais, criando diversos problemas. Em vez de você criar uma fantasiazinha que ele só vai achar que é mais uma brincadeira do que de verdade é um conhecimento. Você pode passar sim com uma brincadeira, mas se de fato aquele conteúdo for mais profundo.
Aí temos aí, a partir do diálogo reflexivo de conteúdos voltados à sociologia, ideologia política, democrática e cidadã, leva aos princípios da educação para a sociedade sustentável e de responsabilidade. Você só vai ter responsabilidade sobre algo quando você conhece e compreende de fato por que aquilo. Se nós, como professores, não passarmos a realidade, o contexto de fato sobre a educação ambiental e a realidade atual do planeta, nós não vamos criar cidadãos responsáveis. Então, é necessário isso, é necessário que nós aprofundemos o conteúdo, mostremos mesmo a realidade e o que os alunos precisam de fato fazer. Se tornar consumidores conscientes. Porque você acha que uma criança, um adolescente não é um consumidor, mas ele é um consumidor. Talvez ele seja mais consumidor do que um adulto. E talvez o que ele esteja consumindo seja mais tóxico e prejudicial do que o consumo de um adulto. Então, a gente, como cidadão, nós, o cidadão, deve desenvolver essas ações integradas com a sociedade. O professor, a escola, deve interagir com a comunidade, deve desenvolver as relações sociais, porque educação ambiental não é uma disciplina, não é um conteúdo que você deve utilizar de uma forma individual e unilateral. Não. A educação ambiental ela deve ser utilizada em todas as vertentes e modos e todas as formas possíveis. Você deve mesclar, você deve interferir no convívio social para que haja uma modificação de pensamento, não é? Porque você fazer um projeto de fato que interage com a comunidade, de fato, profundamente, que ela vai verificar que determinado lugar está sendo despejado resíduo de uma forma totalmente incorreta, ou então que naquele lugar está havendo um desmatamento e uma degradação que deveria ser menor, ou a própria comunidade naquele local poderia cuidar mais daquele ambiente. Você pode fazer isso, você pode fazer projetos com que o aluno se conecte mais com a natureza. Para isso o professor precisa entender que novas práticas são necessárias. Não apenas na sala de aula, não apenas no ambiente escolar, mas fora dele, utilizando a tecnologia, a internet, os meios de comunicações atuais, não é? Alguns professores ainda têm problemas em utilizar essas novas tecnologias, mas é algo que até mesmo agora na pandemia se vê totalmente necessária essa utilização de conhecimento e essa dispersão, essa disseminação de conhecimentos a partir dos meios eletrônicos e dos meios digitais. Porque isso inclui pessoas, isso faz com que esse conhecimento chegue a mais pessoas do que apenas aquele ambiente restrito. E a educação ambiental, ela deve ser discutida não só na escola, mas em todo o convívio social. Porque, de fato, nós estamos interferindo na natureza. E isso tem um resultado, isso vai ter um efeito colateral. Então, nós, como educadores, devemos passar desses conhecimentos. Não é apenas responsabilidade do professor de ciências, mas é responsabilidade de todos os professores, de todos os profissionais da educação, passar esse conhecimento. Porque, de fato, nós precisamos, aos poucos, desenvolver novas atividades, novos projetos, para que assim a gente consiga interferir e consiga inferir naquele indivíduo um novo comportamento. Porque, de fato, o que a gente precisa é mudar o nosso comportamento de consumo, o nosso comportamento com convívio com a natureza. Porque o ser humano ele acaba
achando que ele é tão superior que ele não está mais inserido ali na natureza, ele tem a cidade, ele tem seu convívio social, que é totalmente hoje em dia separado com a natureza, mas nem sempre foi assim. Então nós precisamos fazer com que haja essa sensibilização, para que as novas gerações consigam ter acesso a essas reservas naturais. Então, nós precisamos passar aí esse conhecimento, porque de fato o dever do educador é isso: conscientizar, instruir essas gerações que estão crescendo, estão aí sendo desenvolvidas no leito, né, social, no seio social. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa passar esse conhecimento para que quando eles estiverem grandes e puderem fazer algo, até mesmo antes disso, eles consigam mudar seus comportamentos e entender o que cada um deles pode fazer. Porque se você interferir no comportamento e houver essa mudança, essa interiorização, aquele aluno ele vai passar para outras pessoas, ele não vai ficar, aquele conhecimento, aquela mudança não vai ficar nele, ele vai acabar mudando aos poucos o meio em que ele vive. Aí nós temos aqui as nossas referências, então é muito importante o professor entender isso. O comportamento individual faz com que outros comportamentos e também individuais acabam acontecendo, e então o coletivo. Então o professor ele deve desenvolver novas práticas. Talvez aquele aluno ali que gostou, que aprendeu, passe para outros. Então aquele indivíduo vai ser um propagador desse conhecimento. Isso que é importante. Nós precisamos criar, não achando que os métodos anteriores eram ruins, mas precisamos criar novos métodos para fazer com que o aluno se sinta protagonista desse conhecimento e ele seja um dissipador, se torne também um educador de outras pessoas. Então aquele conhecimento que você passou para ele, ele vai passar para frente, porque ele se sensibilizou. Então ele viu que de fato é necessário que haja essa mudança de comportamento.